Na semana passada, o New York Times, citando 3 altos funcionários dos Estados Unidos, integrantes do governo Trump que podem não estar totalmente alinhados com Trump, revelou que o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, junto com seu principal assessor, David Milstein, que por acaso é enteado de Mark Levin, uma das vozes mais proeminentes em defesa de Netanyahu na mídia americana, realizou uma reunião secreta em julho passado com Jonathan Pollard. Jonathan Pollard foi um ex-oficial de inteligência da Marinha dos Estados Unidos que vendeu segredos para Israel, alegando agir com base no que chamou de sua dupla lealdade. Atualmente, ele se define explicitamente como um prioritariamente israelense, e afirmou ter feito isso porque acreditava que os Estados Unidos não estavam tratando Israel de forma justa. Foi um dos vazamentos de inteligência mais prejudiciais da história dos Estados Unidos. Jonathan Pollard entregou a Israel o sistema de vigilância eletrônica VQ2 e o manual de 10 volumes de inteligência de rádio e sinais da Agência de Segurança Nacional, basicamente, todo o seu manual de operações. Ele forneceu a Israel todas as informações confidenciais sobre como a NSA coleta inteligência. Todo o perfil global de escuta dos Estados Unidos foi entregue, detalhando o que a NSA monitorava, de quais países e quais eram as prioridades de vigilância dos Estados Unidos. Ele também forneceu os nomes de milhares de agentes e colaboradores de inteligência norte-americanos ao redor do mundo. Acho que se eu tivesse feito isso, provavelmente seria executado. Mas Jonathan Pollard não foi. Há alegações de que parte das informações que ele forneceu a Israel acabaram chegando ao OSS, algo que ele nega. Mas quero dizer, realmente não dá para subestimar o quão prejudicial foi o que Pollard fez à segurança nacional dos Estados Unidos, independentemente do que se pense sobre a segurança nacional dos Estados Unidos. Jonathan Pollard foi libertado, como Aaron mencionou, durante o governo Obama. Seu período de liberdade condicional de 30 anos havia terminado. E não há dúvida de que isso não teria acontecido se não fosse pela intensa pressão e lobby israelense sobre Obama, e provavelmente por algum tipo de acordo que Obama fez, algo sobre o qual ainda precisamos saber mais. Uma das figuras que mais pressionaram pela libertação de Jonathan Pollard foi um ex-governador do Arkansas, candidato à presidência e fervoroso sionista cristão, chamado Mike Huckabee. Huckabee antes de sua fase com Ozempic. O governador Huckabee juntou-se aos recentes apelos para agir em nome de Jonathan Pollard, que passou mais de 25 anos em uma prisão dos Estados Unidos por espionar para Israel. Ele se declarou culpado. Ele cumpriu um tempo extraordinariamente longo pela acusação da qual foi condenado, aquela pela qual se declarou culpado. E agora, parece ser, acredito, uma questão de boa vontade e um gesto de boa fé que o presidente conceda clemência e o liberte. Isso foi o Huckabee há 14 anos. Ele estava numa viagem a Israel, que parecia algum tipo de excursão patrocinada. Netanyahu estava no cargo há 14 anos? Não. Quer dizer, ele está no cargo basicamente há uns 30 anos, com idas e vindas e alguns intervalos. Mas é isso. Parece isso mesmo. Ele foi com John Voight, que é o pai afastado de Angelina Jolie, e o ex-astro de Perdidos na Noite, e que se tornou um fanático de direita e um sionista cristão. Mas realmente parecia que Huckabee estava em uma missão, e ele continuava voltando para fazer lobby pela libertação de Pollard. Então aqui está a versão oficial de por que Jonathan Pollard se encontrou com Mike Huckabee. Segundo o próprio Jonathan Pollard, em um podcast com outro defensor ferrenho de Israel. Você se encontrou com o ex-governador Mike Huckabee. Por que você se encontrou com ele? Eu havia entrado em contato com ele por meio dos meus advogados para marcar uma reunião. Por quê?
Era um motivo muito simples e pessoal. Por um lado, eu queria agradecê-lo da forma mais sincera possível por tudo que ele havia feito por mim enquanto eu estava na prisão. E por outro lado, queria expressar minha profunda gratidão por sua gentileza e consideração com minha esposa, Esther. Ele realmente foi um cavalheiro com ela e tentou ajudá-la o máximo que pôde. Basicamente, esse era o meu motivo para querer vê-lo. Agora outras coisas foram discutidas, houve algumas gentilezas, mas esses foram os únicos assuntos de substância que ocorreram entre nós. Quando fui contatado, do nada, pelo The New York Times, fiquei um tanto surpreso, porque é um jornal de que eu não gosto exatamente, e ao qual nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, teria considerado conceder uma entrevista. Mas algo me dizia que era importante falar com eles. Depois de discutir minha possível candidatura ao Knesset, o tema da entrevista ficou muito claro, e era a reunião com Huckabee. Também ficou muito claro para mim, Daniel, que nem New York's Durnithanga de tentar um besproth, talvez em Washington. E essa então entrou em contato com o The New York Times. Ficou claro que quem quer que tenha organizado ou relatado essa reunião e informado seu superior em Washington sobre ela, não conhecia o conteúdo do encontro. Essa pessoa não tinha acesso às informações, não esteve presente e, na verdade, não sabia nada a respeito, exceto pelo fato de que a reunião havia ocorrido. Também me ficou evidente, no momento da entrevista, que a reunião seria usada como uma arma contra o embaixador, talvez para que ele fosse chamado de volta. Fico me perguntando por quê. Percebi isso pelo conteúdo da entrevista, está muito claro na minha mente. Meu palpite quanto a quem pode estar envolvido nesse assunto é que tudo girava em torno da estação da CIA na embaixada. Eles daí hate, nisso que eles affer. Acho que a estação da CIA provavelmente odeia. Sim, e quando eles ficaram cientes disso, acho que organizaram esse ataque ao embaixador. Você precisa entender, eu tenho muitas divergências com o presidente Trump. Mas há uma coisa em que nós dois concordamos. A CIA precisa ser completamente expurgada, de cima a baixo, desde os remanescentes progressistas de esquerda, que vêm desde o governo Obama e certamente do governo Biden. Eu não confio na CIA. Eles não são amigos de Israel. Eu sei disso, infelizmente, por experiência pessoal. E, portanto, acredito que essa história de fato foi deles para na vergonha embaixador. Então, não sei se conseguimos reproduzir esses arquivos. Velocidade mais alta. Pollard fala muito devagar. Sempre é melhor assistir às nossas transmissões ao vivo depois, em velocidade mais alta também. Eu pareço muito mais coerente e direto ao ponto. Mas é possível fazer isso. Você tem que reproduzir diretamente do Twitter para conseguir. Certo. Faremos isso com o próximo. Basicamente, o que Pollard estava dizendo é que ele acredita que a estação da CIA em Tel Aviv ou Jerusalém foi responsável por expor sua reunião com Mike Huckabee, porque eles não gostam do Mike Huckabee. E por que eles ficariam felizes com isso? Quer dizer, se você trabalha para a CIA, deveria pelo menos apoiar a primazia americana e não ficar muito satisfeito com pessoas espionando para outros países dentro do seu domínio. Você odiaria Jonathan Pollard, como ele mesmo reconhece. Então por que eles não exporiam o que Huckabee fez, quando Huckabee nem sequer relatou aquela reunião à Casa Branca, à CIA, ou a qualquer agência do governo dos Estados Unidos? Foi essencialmente uma reunião secreta, e ele está pedindo que a CIA seja expurgada. Ele nem é cidadão americano. Foi enviado de volta a Israel no jato de Sheldon Adelson, o jato do maior doador de Donald Trump, e recebido por Benjamin Netanyahu com um toque de cotovelos, porque era a era da Covid. Essa é a imagem em destaque para esta transmissão. E ele é um dos traidores mais famosos do mundo, contra os Estados Unidos, e está pedindo que a CIA seja expurgada. Como isso ainda não afetou Huckabee, dentro do governo Trump? Bem,
Acho que é aquela ligação com Adelson. Within the Trump administration, well, I guess there's that Adelson tie. Yeah, well, that's it. That's the explanation. That's why. É bem, é isso. Essa é a explicação. É por isso. O maior doador de Trump também é Israel em primeiro lugar. Como o próprio Trump disse no Knesset israelense, Mary Middleton é mais leal a Israel do que aos Estados Unidos. Então é claro que Trump não vai se importar que seu embaixador em Israel se reúna com um verdadeiro traidor dos Estados Unidos, porque toda sua política se baseia em trair os Estados Unidos para colocar Israel em primeiro lugar. Então, por que isso seria um escândalo? Mas sabe, por que os democratas não estão fazendo disso um escândalo maior? É como, imagine um embaixador dos Estados Unidos na Rússia em circunstâncias semelhantes, tendo uma reunião amigável com alguém que traiu os Estados Unidos e agora vive na Rússia. Sim, seria enorme, seria um escândalo gigantesco. Mas isso é o padrão sob o lema Israel em primeiro lugar. This is par for the course under Israel first.